de certa forma, nós sabemos o caminho, todos nós sabemos que uma reforma política, nós sabemos que o Senado Federal, somente quando tiver a renovação de 2/3 em 2026, é que existe alguma expectativa. Claro que existem as eleições municipais do ano que vem, que pode ser que a próxima mesa, que sai o Pacheco e assume 1º de fevereiro de 2025 ali, pode ser que tenha alguma modificação, a gente não sabe, mas o fato é que nós teremos que resistir durante um tempo e, de certa maneira, pelo menos, Paulo, todos os políticos que nós temos trazido, senadores e o que nós temos conversado também dentro dos nossos contatos, nos falam que tem que haver um momento em que o receio e o medo do STF ceda e as pessoas voltem para a rua e voltem a pressionar. Isso no Brasil parece que o pessoal está alinhavando ali para o 7 de setembro, mas eu vou compartilhar com vocês uma fala de uma advogada hoje. No final do programa eu vou colocar uma fala da Gabriela, mas agora eu queria compartilhar com vocês uma fala de uma advogada que eu não conhecia, Paulo. Ela está defendendo um rapaz que está doente e que está com uma situação terrível dentro da cadeia, mas eu queria que vocês prestassem atenção nas perguntas que ela faz, mais até do que a questão do cliente dela, que é dramática, mas presta atenção nas perguntas que ela faz e como isso tem a ver com o Pacheco que nós estamos conversando agora. Presta atenção, é só 1 minuto e meio. E hoje existe sobre a cabeça dos nossos patriotas uma guilhotina que se chama STF e que ninguém pode parar. Porque a minha pergunta agora é a seguinte: por que ninguém pode parar? O que ele tem que paralisam a todos? Que poder é esse que um homem só tem de parar a nossa nação, de parar essas 2 casas? O que eles têm? O que ele tem? Olhem para nós. Gente, tem audiência que a família entrava, eles abriam o vídeo. Você precisa ver o desespero. Teve patriotas que falou assim para a família: me esquece e vão seguir a sua vida, porque eu não vou sair daqui. Eles falam. É um desespero tão grande, o pai da Gabriela, todas as vezes que eu vou visitá-lo, os meus assistidos. Então eu peço encarecidamente para vocês, não só pelo Cleito, mas pelos nossos exilados. Nós temos a Riene, que tem a primeira criança exilada do Brasil, se encontra hoje no Paraguai. Tem 11 anos de idade. Então, assim, são arbitrariedades. Por quê? Porque a nossa Constituição não está sendo respeitada. E eu pergunto, o que precisa para ela ser respeitada? É isso aí. Eu posso responder as perguntas dela, se ela quiser. O primeiro, que poder que ele tem é o poder do tirano que não é parado. É o poder de fazer o que fez com o Monark, por exemplo, que teve as suas contas ontem, 300 mil reais bloqueado pelas suas contas. Hoje já não sabe se pode ou não sair do país. É o poder que ele tem sobre a Carla Zambelli. Mas esse poder ele não tem. Ele tem. Legalmente. Ele tomou esse poder, que é diferente de ganhar as eleições, como ensinou o outro. Mas ele não tem. Ele tomou. Legalmente ele não tem esse poder. Ele não deveria ter. Eu acho que é o que você quer dizer. Ele não deveria ter. Legalmente ele não teria, mas ele tem. Na prática, ele tem. Por que ele tem? Porque há capangas no Estado brasileiro que topam se submeter a isso para cumprir ordens, simplesmente pelo medo de sofrerem consequências e perderem o emprego. E é por isso que eu vivo dizendo, e reitero essa tese, de que uma sociedade que não tenha indivíduos virtuosos não adianta ter todos os mecanismos institucionais, porque há mecanismos institucionais para parar esse cara. O que faltam são pessoas de virtude para que olhem esse tipo de coisa e falem não. E basta um. Basta um homem de virtude para parar, como aconteceu em tantos outros momentos da história. Às vezes se levantam vários numa sociedade grande, porque a coragem e a virtude elas são contagiantes. Então o poder que ele tem é esse, é o poder de mandar um capanga na sua casa da Polícia Federal. Se você xinga ele no aeroporto, ele manda 6 carros da Polícia Federal no domingo na sua casa às 6 horas da manhã para tomar o seu telefone, para arrombar a sua porta e tomar o seu telefone celular à força.
É o poder que ele tem. É o poder que ele tem de fazer com que o Alan, por exemplo, esteja 3 anos sem ver a família dele. É o poder que ele tem de bloquear 5 milhões de pessoas nas minhas redes sociais, bloquear todas as minhas contas bancárias, cancelar o meu passaporte. Esse poder ele tem. Ele não tem capanga. Poderes, o Paulo. É aí que está. Ele está usurpando esses poderes. Mas é isso. É porque eles usaram um estratagema seguinte. Né? Se você lembrar um pouquinho do que foi a história desses últimos 10, 15 anos no Brasil. Né? Primeiro, eles corromperam sistemática e maciçamente todo o poder eleito, né? Com aquele esquema do mensalão, aquela corrupção e tal. Depois, né, eles ocuparam o Supremo Tribunal com essa sucessão de governos do PT. E agora, o que eles fazem? Eles chantageiam os caras que eles corromperam em função das culpas que eles têm de corrupção passada, usando seletivamente a lei que eles não aplicam a eles próprios. A lei que esses agentes postos no Supremo Tribunal, né, da qual eles isentaram o Lula e a sua quadrilha. Né? Tiraram eles de dentro da cadeia, né? Depois de todas as provas, mataram o Supremo Tribunal. Agora você diz, bom, falta homem de virtude? Falta, mas isso é um trabalho sistemático de corrupção, né, do sistema judiciário e do sistema político. Não, mas agora já está nessa reciclagem. Mas tem conivência, teve conivência das Forças Armadas no momento em que precisavam agir para cumprir a Constituição, tem conivência diária, da Polícia Federal e da Receita Federal e da Anatel e assim por diante. O que eu digo para vocês, eu falo do fundo do meu coração, se eu recebesse uma ordem do Alexandre de Moraes mandando eu ir às 6 horas da manhã para casa de um sujeito só porque ele xingou o Alexandre de Moraes, eu não ia. Eu ia falar, não vou. Ah, mas aí você vai ser você vai ser punido, você vai perder o seu cargo, não vai acontecer nada. Eu não vou. Eu sou absolutamente partidário da tese do Solzhenitsyn no Gulag Arquipélago. O que precede a tirania é a corrupção do resto da sociedade. E são as pessoas que os poderosos tenham corrompido o sistema de cima. Esse é o estado natural dos seres humanos. Mas o que impede essa tirania de se tornar absoluta é a ação dos indivíduos virtuosos. E eu acho que a nossa sociedade perdeu sequer a ideia de que você deve e tem que ser virtuoso. O mandamento cristão, cristão não tenha medo dos homens que podem tirar a tua vida e te machucar. Tenha medo daquele que pode te jogar no inferno. Por que seria que os brasileiros, em especial, estão sofrendo esse problema? Por geografia, por a insolação diferente? O que não, mas isso não é do Brasil, não é exclusivo do Brasil. O Paulo sabe muito bem que nós estamos vivendo essa mesma situação aqui nos Estados Unidos. Por exemplo, Fernão, hoje... Mas, desculpa, Gerson, estamos vivendo essa situação nos Estados Unidos, mas, por exemplo, indivíduos virtuosos se levantaram e estão depondo no Congresso contra o Joe Biden, whistleblower dentro do FBI, whistleblower dentro do IRS, pessoas que se levantaram e estão expondo a vida delas e vão sofrer as consequências. O laptop do Hunter Biden, nós só temos ideia por causa de um indivíduo virtuoso que resolveu tornar isso a público. Eu ainda enxergo na sociedade americana, por mais que os defeitos que ela tenha e o declínio no qual ela vive, ainda existem mais indivíduos virtuosos do que na sociedade brasileira. E a noção que a gente aprende aqui na escola, eu vejo pelas minhas filhas, de que você tem coisas superiores a qual você deve servir. E isso o Brasil não. O problema é cultural, claro que não é insolação. O problema é que o Brasil é o país do vou me dar bem, do tem que cuidar de mim mesmo. Pô, peraí, quer dizer, eu vejo que a Ludmila Lins Grilo, que é uma pessoa virtuosa, que exemplifica o que eu estou dizendo, está fazendo. A pessoa fala, eu abro mão da minha posição de poder. Sugiro para quem tem dúvidas sobre essa questão que recupere a minha live de ontem, com o Laudelino, onde eu falo exatamente desse problema, né? Como é que foi a gênese
dessa questão e como é que a falta de democracia econômica impede também a democracia política, se não conviverem as duas juntas, né? Como é que funciona esse sistema de corrupção? Aqui seria extenso falar nisso de novo, mas está lá. Tem uma leitura da história, um pouquinho de um pedacinho da história que ilustra bem essa questão. Mas faça um tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, que às vezes sabe, a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.